Acho que Dom chegou bem perto de dizer que, na verdade, eu sou tão bom em afirmar o argumento do oponente tão bem, tão incrivelmente bem, que então eu acabo perdendo o meu próprio argumento, porque eu não consigo superar esse brilhante argumento que eu acabei de definir. Dom está certo, eu acabei de me recuperar de uma gripe, eu ainda estou me recuperando e eu não me sinto muito bem agora. Me desculpem por isso, há vantagens e desvantagens nisso. A vantagem é que se eu acidentalmente disser algo herético durante esse sermão, eu tenho uma desculpa. Eu tenho uma desculpa plausível. Eu posso dizer que foi culpa do remédio. Essa é, por um lado, a vantagem. A desvantagem de estar convalescendo é que eu receio que os meus irmãos e irmãs latino-americanos pensem que eu não amo Jesus. Mas eu realmente amo Jesus, só estou doente. Ele só está doente. Ele ama Jesus, ele só está doente. Eu estou feliz por estar com vocês em qualquer nível de vigor. Eu espero estar com 80%, foi algo bem otimista que Dom disse. A parte boa de ter um pouco mais de tempo para lidar com textos aqui é que vocês podem fazer uma contextualização melhor. Estamos aqui para falar sobre voltar para casa. Estamos falando sobre para onde Deus está nos levando. E eu inicio a conferência começando bem longe na Bíblia, em Deuteronômio. Nem céu ou inferno, nem a nova criação são mencionados na passagem que eu estou prestes a ler para vocês. E, no entanto, ao mesmo tempo, esta é talvez um dos primeiros lugares na Bíblia em que foram exibidos dois destinos para a raça humana. Há dois destinos aos humanos. A abençoada bem-aventurança e a maldita destruição. E, embora não fale literalmente sobre céu e inferno, esse é o primeiro lugar na Bíblia em que claramente algo assim é indicado. Deixa eu ler Deuteronômio 30, versículo 1 a 20, uma das mais importantes passagens na Bíblia, já que Paulo faz dela algo surpreendente no centro da grande epístola aos Romanos, a qual mencionaremos logo mais. Deixa eu ler para vocês. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição, e o que pus diante de ti, se recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que te ordeno hoje, o que hoje te ordeno. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te juntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te juntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que os pais possuíram, e a possuirás. Te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor. Cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das suas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os mandamentos e seus estatutos escritos neste livro da lei, e se converteres ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal.
Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus antes dos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Agora, para compreendermos este capítulo, que está praticamente no final, basicamente, compreender do que o livro de Deuteronômio trata, é o fim da vida de Moisés. Moisés está prestes a, em certo sentido, entregar os israelitas a novos líderes. E eles entraram em uma relação pactual com Deus no Sinai. Deus disse: eu serei o Deus de vocês, vocês serão meu povo, isto é o que eu quero que vocês vivam. Aqui estão as estipulações da aliança. E agora Moisés está para sair de cena. Eles estavam renovando a aliança, e Deuteronômio é o documento da renovação pactual. Tudo o que os filhos de Israel deveriam fazer a fim de ser o povo de Deus está exposto. É uma maravilhosa exposição do decálogo, dos 10 mandamentos, o que significa viver uma vida de integridade, viver uma vida de justiça e assim por diante. O que significa viver uma vida que agrada a Deus. Então, no final do documento da aliança, nos capítulos 27, especialmente o 28, Deus expõe o que é referido 2 vezes neste último capítulo 30. Moisés expõe e Deus expõe o que é mencionado em seu último capítulo: bênçãos e maldições. Se você obedecer à aliança, se você for fiel ao que você diz agora que vai fazer para mim, Deus diz, eu te abençoarei em tudo isso. O começo do capítulo 28 está repleto das maneiras que ele os abençoaria. Mas então, os 3/4 finais do capítulo 28, Deus diz: se vocês desobedecerem à aliança, se vocês forem infiéis à aliança, todas essas coisas terríveis virão sobre vocês, todas essas maldições. Isso é muito similar ao que ele diz aqui no final. Nós já lemos isso. Eu afirmo a vocês hoje que certamente vocês serão destruídos se desobedecerem à aliança. As maldições virão sobre vocês. Agora, as maldições são tão ferozes, na verdade. Don Carson, acho que em seu devocional diário, For the Love of God, Don diz que não há nenhum capítulo mais temível em toda a Bíblia do que Deuteronômio 28. Você sabe, de 10 versos das maldições, e você, que há mais de 40 adiante, você já está dizendo: já entendi. Como assim? Mas elas são muito temíveis e muito violentas. E ainda, as bênçãos são surpreendentes. E as bênçãos sempre vêm juntamente com a promessa de benevolência. Ainda assim, Deus é misericordioso. Ele esquece, Ele faz isso, Ele faz aquilo. As bênçãos, então, são tão graciosas e aparentemente tão incondicionais, e as maldições tão brutais e tão obviamente condicionais. Se você fizer isso, você será destruído. Há muitos estudiosos que simplesmente não conseguem crer que Deuteronômio foi escrito por uma pessoa. Na introdução do Antigo Testamento de Longman Dillard, eu não sei se foi Harry Dillard ou Trampers Longman quem escreveu o capítulo sobre Deuteronômio, trazem algo bem interessante. Um dos professores clássicos do Antigo Testamento, F.M. Cross, leu o livro de Deuteronômio e disse: é impossível que uma pessoa tenha escrito isso. Cross acreditava que originalmente o livro de Deuteronômio foi escrito antes do exílio, provavelmente no tempo do rei Josias, quando havia muita esperança. E tudo em Deuteronômio que mostra essas graciosas promessas das bênçãos, Deus diz: eu farei isso e isso porque eu sou gracioso, clemente, compassivo, e farei tudo isso por você, e nunca abandonarei você e serei fiel a você. Todas essas coisas vêm antes do exílio. Mas então, após os desastres do exílio babilônico,
e tudo mais, o professor Cross acreditava que mais tarde eles olhariam para trás e diriam: uau, Deuteronômio é muito otimista. Então, e mais alguém escreveu outra edição do mesmo, trouxe todas as maldições e as pôs todas ali, porque Cross não cria que alguém pudesse trazer juntamente a ideia de bênçãos e maldições. Na verdade, Cross basicamente não acreditava que poderia haver um único entendimento coerente de Deus, que fosse tanto gracioso quanto mortal, tanto amoroso quanto santo. Agora, já o que Dillard e Longman fazem na introdução é um maravilhoso trabalho de destruir completamente essa ideia. É quase cômico. Ele disse: você pode imaginar um editor tão incrivelmente incompetente? Ele pega o documento que está carregado com o amor de Deus, e ele traz tudo sobre santidade, julgamento e justiça, e por alguma razão ele tira tudo o que ele não concorda. É uma mistura tão confusa de contradições que deve ser um editor um tanto estúpido. Mas o ponto principal é este. O livro de Deuteronômio, talvez pela primeira vez na narrativa bíblica, no decorrer da leitura, fica extremamente claro que há uma tensão. E tratamos disso antes. Temos um Deus santo, um Deus de justiça, um Deus que pune o pecado, que não inocenta o culpado. Ele afirmou isso a Moisés. Ele diz: nenhum pecado deixarei impune. Ele diz isso em Êxodo 34. Mas ao mesmo tempo, é um Deus de infinito amor, de infindável fidelidade, de perdão sem fim. E ele anela por um relacionamento conosco, e é por causa de quem nós somos como seres humanos e por quem Israel é imperfeito, pecaminoso, que isto cria, ao menos neste ponto do livro, um tipo de tensão não resolvida, pelo menos na mente do leitor. Pois a questão é: como pode este Deus ser, de um lado, fiel a quem ele é e fiel a quem ele é? Na verdade, o Dr. Martin Lloyd Jones, você ouvirá mais sobre ele nessa conferência. Em um dos seus sermões, que ele pregou no avivamento, em que ele faz um movimento bem interessante, ele diz que quando Moisés diz: mostra-me a tua glória, Deus diz: não, isso te mataria. Mas ele diz: eu te esconderei na fenda da penha e passarei toda a minha bondade diante de ti. Toda a minha bondade. Isso é uma colocação interessante. Em seguida, alguns versos depois, quando Deus vem, Moisés está protegido. Está escrito que sua bondade passou diante de Moisés e ele declarou o seu nome. Veja, isso está em Êxodo 34, 6 e 7. E quando ele declarou o nome, diz: eu sou o Senhor, eu sou compassivo, eu perdoo pecados até a 4ª geração, mas de modo nenhum inocentarei o culpado. E o Dr. Martin Lloyd Jones diz: o interessante é que quando Deus diz: eu te mostrarei toda a minha bondade, ele primeiro diz: eu sou gracioso e eu preciso punir todo o pecado. Eu sou misericordioso e ainda assim todo pecado deve ser punido. Parece uma contradição, mas a colocação do doutor é esta: por que Deus deve punir todo o pecado? Você sabe por que Deus deve punir todo o pecado? Porque ele é bom. Porque ele é muito bom. Quero dizer, se um juiz visse alguém fazendo algo errado e dissesse: bem, sabe, deixa pra lá, esse não é um bom juiz. A razão pela qual Deus precisa punir todo o pecado é porque ele é bom. Por outro lado, por que Deus quer perdoar? Por que Deus quer nos amar? Por que Deus nunca nos deixa ir? Porque ele é bom. Você diz: como pode ser um Deus que é tão bom? Ele terá de ser completamente bom em termos de sua santidade e justiça, e apenas parcialmente bom nos termos de seu amor. Isso significa que é melhor você obedecer. Você sabe, ele será paciente com você, mas no final é melhor obedecer ou você não vai para o céu. Daí ele teria de ser completamente bom quanto à santidade e relativamente bom quanto ao perdão e o amor. Ou, se tem um Deus que é compreensivelmente bom em termos de amor, um Deus que diz: bem, eu gosto de você, obedeça, mas no final eu te aceitarei, não importa o que você faça. Ou então você quer
um Deus que é bom, plenamente bom quanto ao amor, mas não em termos de santidade, ou plenamente bom quanto à santidade, mas não em termos de amor. Porém, não há como haver um Deus que é desta maneira bom, completamente bom, compreensivelmente bom. Não há como. E é isso que e muitos estudiosos do Antigo Testamento também disseram. Eles olharam para Deuteronômio e disseram: as bênçãos são tão graciosas, mas as maldições são tão brutais. Não há Deus que possa ser ambas as coisas. Isso deve ser uma redução. Um cara que tem uma visão mais benigna de Deus e outro que tem uma visão mais violenta e juntaram. Não. É isso que faz a Bíblia demais. É isso, é claro, como você sabe, eu espero, é o papel básico do Evangelho. O Antigo Testamento tem em si uma tensão narrativa não resolvida. O que é tensão narrativa? Tensão narrativa significa que você não sabe o que vai acontecer. Há forças atuando e elas estão umas contra as outras. Acho que em algum lugar alguém disse: o que é uma narrativa? Chapeuzinho Vermelho levou alguns doces para sua vozinha. Não é uma narrativa, é apenas um relatório. Chapeuzinho Vermelho levou alguns doces para sua vozinha, mas o lobo mau estava esperando para devorá-la. Agora nós temos uma narrativa, pois nós temos uma tensão. O que vai acontecer? Essa é a tensão narrativa que guia o arco narrativo da Bíblia todo em direção à cruz. E é também a tensão narrativa que guia todo o livro de Deuteronômio. Mas você diz: bem, eu acho que isso não está resolvido em Deuteronômio. Sim e não. O belo sobre cada parte da Bíblia é que há maravilhosas predições de como a solução acontecerá. E o prenúncio está aqui. Está em Deuteronômio 30. Vamos ver 3 coisas que Deuteronômio 30 fala sobre o futuro. O interessante sobre o Deuteronômio 30 é o que está remetendo para o futuro. Não apenas o presente. Embora, às vezes, pareça que ele está falando sobre o presente. Mesmo quando Paulo vai nos dizer em Romanos 10, esteja falando sobre o futuro. Como assim? O que ele está falando? Eis que 3 coisas futuras que Moisés está nos dizendo. No futuro, todos nós falharemos em viver como deveríamos. Em segundo lugar, Deus consertará nossos corações. Em terceiro lugar, a mensagem do Evangelho irá avançar. Ok, número 1. Primeiramente, nós falharemos. Eu não quero gastar agora muito tempo nisso, mas é uma das coisas mais importantes neste capítulo. Na verdade, se você não tiver isso em mente, você interpretará mal a última parte do capítulo. Veja o versículo 1. Quando, pois, todas essas coisas vieram sobre ti, a bênção e a maldição, que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações. O versículo 1 diz: sereis dispersos. Se você voltar em Deuteronômio 28, você verá essas terríveis maldições. A maldição final é: vocês serão exilados, expulsos da terra, despojados, escravizados. Então, o versículo 1 está dizendo: vocês falharão. Vocês vão trazer todas as maldições da aliança sobre vocês. O pior que Deus diz que acontecerá a vocês, se vocês desobedecerem a aliança, acontecerá. Agora, volte só um pouco. Somos americanos, ao menos alguns de nós são. E americanos amam palestrantes motivacionais. Daí os palestrantes motivacionais vêm e dizem: eu vou te dizer o que fazer, como você pode viver. E na verdade, em alguns aspectos, todo o livro de Deuteronômio é um maravilhoso tratado ético. É uma perspectiva de integridade, de justiça. É uma perspectiva mais elevada da vida humana. É formidável. E de certo modo, Moisés está pregando. Aliás, muitas pessoas dizem que isso é uma série esse é o primeiro lugar na Bíblia onde de fato há uma série de sermões. Deuteronômio vai proferir uma série de sermões de Moisés. E ele está pregando e diz: eu quero que vocês vivam assim, assim e assim. Ótimo. Agora, como é a conclusão de um palestrante motivacional? Depois de ter dito às pessoas: vivam assim e assim, e para concluir, eles dizem: concluindo, deixe-me mencionar isso. Vocês vão falhar. Vocês não vão fazer nenhuma das coisas que eu lhes disse. Vocês vão falhar miseravelmente. Eu estou perdendo o meu tempo. É assim que Moisés termina o livro de Deuteronômio, bem aqui. E você talvez diga que não é um bom discurso motivacional. Não, mas é a boa pregação do Evangelho. Não é? Como sabemos, não é
uma ameaça à pregação do Evangelho. Graças a Deus. Mas a menos que você esteja disposto a dizer isso, você não está apto a fazer a pregação do Evangelho. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele está olhando para os israelitas, mas é claro que além disso, ele certamente está olhando para a raça humana. No mínimo, Israel representa a humanidade aqui. E ele está dizendo: vocês sabem o que devem fazer e não farão. Vocês sabem o que devem fazer. Não é impossível. Se existe um Deus, vocês devem a Ele isso e aquilo. Sabe? Não é doideira. Ame seu próximo como a si mesmo. Ame a Deus de todo o seu coração, alma, mente e força. Vocês sabem que não é loucura, não é impossível, mas vocês sabem o que deveriam fazer, mas não fazem. Jacob Needham é um homem filósofo secular. Eu acho que ele está aposentado agora, mas ele me lecionou por muitos anos na Universidade Estadual de São Francisco. Há alguns anos ele escreveu um livro notável. Não estou dizendo, vai, leia, você não precisa. Se chama Por que não conseguimos ser bons? E eu lembro quando foi lançado, é tipo as entrevistas com ele que eu li online, sabe? Olha, para mim era cômico, mas então o livro meio que afundou sem deixar vestígios. Eis a tua tese. A sua tese é que os cientistas sociais estão escrevendo livros sobre como nós deveríamos viver. Terapeutas escrevendo livros sobre como deveríamos viver. Políticos estão escrevendo livros como deveríamos viver. Todos estão trabalhando feito loucos para tentar dizer aos seres humanos como eles deveriam viver. Ele diz que eles só estão esquecendo as coisas. Basicamente, todo mundo sabe como deveria viver, só não estão fazendo. Todo mundo sabe o que deveria fazer e ninguém tem a capacidade para fazer o que deve fazer. Ninguém. Ele diz que esse é o maior problema. É o maior mistério da raça humana. É o que ele disse. E é o maior problema que a humanidade tem. Por que raios produzimos todos esses livros dizendo às pessoas que elas deveriam viver assim, assado? Elas sabem como deveriam viver, elas só não fazem nem conseguem. É impossível. Agora, eu me lembro de ter lido as entrevistas com ele. Eu li as entrevistas e ninguém sabia muito o que fazer com ele. Ele dizia, veja, as pessoas sabem que não deveriam fazer isso, não deveriam fazer aquilo, mas elas farão a si mesmo. Esse é o nosso problema. O nosso problema é que não podemos solucionar o fato de que os seres humanos sabem como deveriam viver, mas não conseguem e não vão. Não entendemos isso. Olha, acho que Becky Pepper está aqui em algum lugar, talvez esteja aqui, talvez não hoje, enfim. No livro de Becky, A Esperança Tem Suas Razões, há uma ótima historinha. Ele estava revisando uma aula de psicologia do aconselhamento na Universidade de Harvard há alguns anos, e ela estava na aula e o professor deu um estudo do caso de um jovem, talvez não fosse jovem, um homem que estava muito irritado com sua mãe. Ele não percebeu o quanto estava irritado com sua mãe, estava apenas começando sua vida e através do aconselhamento ele pode ver o quanto sua vida tinha sido dominada pela raiva contra sua mãe. E isso parecia ajudá-lo a entender a si mesmo. Enquanto ia para o outro estudo de caso, Baker levantou a mão e disse, bem, isso é ótimo, mas aí agora, como se ajuda a pessoa? E o professor, o que você quer dizer? Bem, como ajudá-lo a perdoar sua mãe? Se a vida dele está sendo distorcida pelo ressentimento contra sua mãe, como ajudá-lo a perdoar a mãe dele? A primeira resposta dele foi, não há nada que eu possa fazer. Esperamos que ele agora perceba a sua raiva e que não seja tomado por ela. A maioria dos estudantes na sala estava um pouco surpresa com a resposta dele e ignoraram. Eles ignoraram, mas por fim, basicamente, o professor disse o que Jacob Needham disse. Isso é o que ele disse. Se vocês estão procurando por um coração transformado, vocês estão buscando no departamento errado. Ele está dizendo que a psicologia não consegue ajudar você a fazer o que deveria fazer. Ela pode te mostrar o que você deve fazer, o que deveria fazer, mas não pode realmente te ajudar. Você pode mostrar às pessoas o que elas deveriam fazer, mas elas não fazem. Nós não conseguimos fazer. Essa é a razão, aliás, pela qual um público não crente é realmente insatisfeito com a ideia do dia do juízo. Por anos eu usei uma ilustração que Francis Schaeffer usa para ilustrar e explicar Romanos 2. Eu vou demonstrar
Eu estou trazendo não porque você provavelmente não a tenha ouvido, mas porque eu quero testemunhar o fato de que ninguém jamais parece ser capaz de negar isso. Romanos 2 diz que, olha, os gentios, os pagãos que não conhecem a lei de Deus, não conhecem a Bíblia, eles têm em suas consciências um certo conhecimento de como deveriam viver. E Deus os considera responsáveis pelo que suas consciências dizem. E do modo que Francis Schaeffer fala, é algo assim: imagine que você possui um gravador invisível no seu pescoço. E por toda a sua vida, tudo o que fez foi gravar sempre que você disse a alguém o que deveria. Só captava e gravava quando você dizia a outros como eles deveriam viver. E em outras palavras, só gravava os seus próprios padrões morais. Os padrões morais que você impôs aos outros. Não gravava nada além do que você cria que era certo ou errado. O que Schaeffer diz é o que Deus pode fazer no dia do juízo final. Ele ficará na frente das pessoas e dirá: veja, vocês nunca ouviram falar de Jesus Cristo, vocês nunca ouviram ou leram a Bíblia. Ei, eu sou um Deus imparcial. Vou mostrar a vocês pelo que eu irei julgá-los. Daí ele pega aquele gravadorzinho do pescoço delas que elas não sabiam que estava lá e diz: eu vou julgá-las pelos seus próprios padrões morais. Então ele liga o gravador, ele toca lá e vê que não há pessoa na face da terra capaz de passar no teste. É exatamente isso que Needleman está dizendo. Deve ser dito às pessoas, e aliás, eu usei essa ilustração por anos, e ninguém jamais quer recuar. Ninguém diz: eu vivo de acordo com os meus padrões. Não, não vive. Que significa o quê? O maior problema da raça humana, nós não precisamos de mais livros dizendo às pessoas como viver. Elas precisam de poder para fazer o que elas não têm forças para fazer agora. Então, a primeira coisa que Moisés diz a eles é: vocês vão falhar. E os pregadores do evangelho constantemente precisam trazer as pessoas de volta e dizer a elas o que sabem no coração, mas não vão admitir. É dizer nitidamente, é muito impressionante, não é? Você sabe o que fazer e você nunca irá fazer, a menos que você tenha um tipo de ajuda externa. Você nunca irá se adequar. Nunca. Esse é o primeiro futuro. A segunda coisa sobre o futuro, entretanto, Deus tem um plano para consertar os corações. E talvez o núcleo de toda a mensagem, ao menos para mim, está aqui no versículo 6. Agora, se você lembrar que no versículo 2, Moisés disse: quando você se arrepender, Deus os trará de volta da terra do exílio. Então, versículos 2, 3, 4 e 5 está basicamente prevendo que eles serão exilados e ele vai trazer eles de volta. Mas quando chega no versículo 6, ele diz: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Eu gostaria de expandir mais agora, mas estou ficando sem voz, então eu vou começar, vai começar a aparecer um bate-papo em volta da lareira em vez de um sermão, mas vamos lá. Ele está falando sobre algo que o restante da Bíblia trata. Jeremias, Ezequiel chamam de nova aliança, com novos corações. Paulo, em Romanos 2, 29, diz que nossos corações são circuncidados. Paulo, em Filipenses 3, versículo 3, diz que nós somos a verdadeira circuncisão. Então, isso é o Evangelho. Ele está falando para além de qualquer coisa que acontece na vida dos israelitas naquele momento. Vai ajudar um pouco, mas é limitado. Porém, é melhor assim. O que é um coração circuncidado? Rapidamente, o que é um coração? Olha, a maioria de nós já ouviu expositores falarem repetidas vezes que em inglês a palavra coração significa o centro das emoções, mas na Bíblia a palavra coração significa o centro do ser por inteiro. Você provavelmente já ouviu as pessoas falarem isso. Eu já disse não sei quantas vezes. Recentemente eu me convenci de que eu sou um escravo inerte da minha cultura moderna, na qual emoções são o valor último, sentimentos são o valor último, que eu não sou capaz, quando leio o que a Bíblia diz sobre o coração, de impedir que as compreensões modernas do que significa coração deslizem para dentro do texto e afetem o modo como eu leio o texto. Quando a Bíblia fala sobre o coração, ela fala resolutamente sobre o centro de controle do ser inteiro. Por quê? Em Provérbios 3 diz
diz, confia no Senhor de todo o coração. É o que corações fazem. Eles confiam em algo. Olha, em Gênesis 6, onde fala sobre a inclinação de um coração, é o que os corações fazem. Corações confrontam as coisas. Olha, Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração. O seu coração é o lugar onde você decide o que entesourar. Qual é o seu bem supremo? Qual a sua esperança final? O que você vai enfrentar o dia todo? A razão pela qual William Temple, arcebispo William Temple, costumava dizer: sua religião é o que você faz com a sua solidão. E isso sempre foi um tal... Se você se der conta que todos estamos espiritualmente mortos, o que ele quis dizer foi que a coisa que o seu coração mais preza, mais adora, mais confia, mais espera, a coisa que você realmente busca para a sua salvação, é o que a sua mente automaticamente se inclina quando você não tem mais nada o que pensar. Agora, eu sei que é difícil para nós, pois estamos tão conectados à mídia social e celulares. Na verdade, já é difícil na minha idade saber como era ficar sozinho. Mas eu me lembro quando eu esperava um ônibus sem nada para fazer. Quer dizer, não é incrível? Era costume você esperar um ônibus e não ter nada para pensar. Não havia informação que se pudesse receber, acredite ou não. Eu não sentava lá prontamente e ficava uns 5 minutos para louvar a Deus. Pensar na sua glória, pensar nos seus atributos, no que Ele fez por mim. E isso significa então, com certeza, que meu coração tende a fantasiar sobre outras coisas. Se a igreja crescesse numericamente, poderíamos construir uma ala. É nisso que você pensa na parada de ônibus. A sua carreira é mais importante para você. Entende? O coração é o que você mais ama. O coração é o centro das maiores lições. O que o coração mais quer, a mente acha razoável. As emoções acham desejável. E a vontade acha realizável. Isso significa que a inclinação do coração afeta sua mente, sua vontade e suas emoções. Agora, tendo dito isso, o que significa ter um coração circuncidado? É uma ideia assustadora, não? Peter Craig, em seu capítulo sobre Deuteronômio, diz que ele pensa assim. Ele manda dizer para o cara circuncidar o coração, é uma metáfora estranha, mas significa que Deus está operando no seu coração. É o que Craig pensa. Outras pessoas veem dessa maneira, o que eu não acho contraditório. Eles meio complementam umas às outras. Circuncisão era o sinal de que eu sou externamente obediente. Era um sinal físico de que eu agora estou entrando na comunidade da aliança e agora eu estou me submetendo às leis de Deus. Mas a circuncisão do coração seria a motivação do amor interior para fazer isso. Está escrito bem aqui, diz: o Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração da sua descendência para que vocês o amem de todo o coração, de toda a tua alma. Simples assim. Não existe tal coisa como um casamento em que você firma o laço, mas você o faz simplesmente para efeitos legais ou de negócios. Ao longo dos anos houve muitos casamentos políticos, muitos casamentos basicamente, você sabe, de negócios, mas é simplesmente assim. Quando eu estava apaixonado pela minha esposa e ela me pediu para fazer uma mudança na minha vida, o tipo de coisa que a minha mãe e meu pai costumavam me exigir, eu disse: cuide da sua vida. E quando ela me pediu, mesmo que eu tenha percebido que eu seria mais feliz se acontecesse, o desejo dela era uma ordem. Sabe, de repente eu estava apaixonado. E eu não pensei nisso como obedecendo à vontade dela, mas em certo sentido eu estava. Eu não pensei nisso como submissão à vontade dela, mas em certo sentido eu estava. Ela não estava pedindo nem exigindo, mas por amor eu estava mudando. E eis o que significa circuncisão do coração. Quando o que você deveria fazer e o que você quer fazer são a mesma coisa. O que você mais deveria fazer, o que você mais quer fazer são uma coisa só. A melhor expressão de um coração completamente circuncidado que eu conheço é essa bela linha do hino de John Newton. Nosso prazer e nosso dever
embora opostos, antes de vermos tua beleza, já não estão mais separados. Nosso prazer e nosso dever, embora opostos antes de vermos tua beleza, já não estão mais separados. Eu amo isso e posso aplicar isso em muitas situações. Mas aqui nós temos, nosso prazer e nosso dever são o mesmo. Isso é um coração circuncidado. Não é somente carne circuncidada, é coração circuncidado. Como é possível Deus fazer isso? Tem algo que eu preciso ser rápido. A ideia completa de circuncisão, olha, quando você vai para a escola dominical, se você cresceu em uma igreja, você vai à escola dominical e aí você usava essa palavra circuncisão, essa circuncisão ou incircuncisão nas lições da escola dominical. E quando você é criança, você pergunta, é engraçado que ninguém jamais vai te dizer o que significa. E finalmente, por volta dos 13 ou 14 anos, você está em uma aula da escola dominical e você pergunta, então, este é o sinal da aliança. E se você entrou em um relacionamento pactual com Deus, é o que acontece, circuncisão. Professora, o que é circuncisão? E a professora vai te responder e você está brincando. Você está brincando. Como assim? Porque Deus não poderia ter pedido uma tatuagem? Como é isso? É agressivo. Isso é agressivo e sangrento. E é claro que esse é o ponto. Nos tempos antigos, o modo de se fazer uma aliança não era só assinar um contrato. Você evoca a maldição da aliança. Um animal era cortado ao meio e se passava entre as partes e dizia, ó suzerain excelente, aquela a quem eu faço meu voto hoje, se eu não cumprir todas as palavras do voto que hoje faço, seja eu cortado como este animal. Veja, você está evocando a maldição da aliança. Aliás, um jeito bem melhor de se fazer contratos do que temos hoje em dia. Quase ninguém... As pessoas seriam mais propensas, você sabe, né, a cumpri-los e tal. E... Então, se você começa a entender que esse é o modo que eles costumavam fazer, percebe o que significa? A circuncisão é cruenta, bruta, sangrenta, intimista, arrepiante. É assustador, porque não outra parte do corpo. É arrepiante. É uma maneira de tentar te mostrar a punição do pecado. A punição pelo pecado. O pecado é tão terrível, ele é tão intimista, o pecado é tão bruto. E agora, você diz, por que perpetuamos essa coisa de coração circuncidado? É um ponto estranho em Colossenses 2, e eu prometo não falar sobre o batismo agora. É interessante em Colossenses 2, onde literalmente diz, isso é do Doug Mose, o que ele chama de uma tradução neutra. Em Cristo, vocês cristãos foram circuncidados na circuncisão de Cristo. Ele está falando a respeito da cruz e diz, cristãos, nele vocês são circuncidados na circuncisão de Cristo. Não diz apenas que quando você se torna um cristão, você ganha um novo coração. Você ganha um coração circuncidado. Diz que você tem um coração circuncidado por causa da circuncisão de Cristo. O que é a circuncisão de Cristo? A resposta que muitos teólogos, que eu acho estão desejosos de responder, é essa, que na cruz Jesus Cristo estava recebendo a punição, a maldição da aliança. Qual é a maldição da aliança? Ser separado. Aliás, essa é a maldição de toda. Se você ofender alguém, o que acontece? Você é separado. Se você mente, engana, ofende as pessoas, essa é de fato a punição, ser separado. Mas Deus diz, se você me desobedecer, a punição é ser separado de mim, separado da vida, separado da luz, ser separado de tudo. E na cruz, Jesus Cristo estava recebendo, pode-se dizer, a experiência cósmica que nós merecemos. Ele estava recebendo a punição do pecado. Outra maneira de mostrar isso é no Jardim do Éden. Saem Adão e Eva por causa do pecado deles. E quem é posto à porta? Um querubim, com uma espada, guardando o caminho para a árvore da vida. O que significa que é o único meio de voltar à árvore da vida é cair a espada.
E na cruz, Jesus Cristo ficou debaixo da espada. Neste sentido, ele foi circuncidado. Porque Jesus Cristo experimentou essa circuncisão. Porque Jesus Cristo experimentou por você e por mim. Quando eu sei, aliás, quando eu confio nele, não significa apenas objetivamente que agora eu tenho um relacionamento com ele. Mas subjetivamente, quando eu vejo fazendo isso, isso é realmente para mim o que faz o meu prazer e meu dever uma só coisa. Na verdade, se você for mais a fundo nesse hino, fica assim: nosso prazer e nosso dever, embora opostos, antes de ver a sua beleza, não estão mais separados. Mas o que é essa beleza? Ver a lei por Cristo cumprida e ouvir sua voz de perdão transforma um escravo em um filho e dever em escolha. Se você compreende o que Jesus Cristo fez na cruz por você, levando a sua separação cósmica por você, de fato, se isso move você, e estou pregando sobre isso, se isso move a pessoa, se elas dizem, eu mereço ser separado, e Jesus Cristo fez isso por mim, elas estão experimentando a circuncisão do coração ali mesmo. Agora, por último, eu disse que no final, parece que essa passagem parece que vai voltar ao presente. Porque quando se vê o panorama, às vezes dizendo primeiro, vocês irão falhar e as maldições virão sobre vocês, vocês serão exilados, mas daí Deus trará vocês de volta, no final se considerará o coração de vocês. Essa é claramente a promessa de uma nova aliança e de um novo nascimento. Então ele diz no versículo 11, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que não-lo traga e não-lo faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, que não-lo traga e não-lo faça ouvir, para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Em um nível, Moisés faz as coisas voltarem ao presente e diz: o que hoje lhes estou ordenando não é difícil cumprir. A palavra está bem próxima de vocês. Está na boca e no coração de vocês. O que significa? Significa, de um lado, que os israelitas, a partir de agora, não têm desculpas. A lei de Deus é muito clara. Chegou até eles. Eles não precisam atravessar o mar para falar com sábios ou místicos para entender qual é a vontade de Deus. Está bem perto deles. Ame a Deus de todo o coração, alma, mente e força. Ame seu próximo como a si mesmo. Está tudo exposto. Eles não têm desculpa. Nesse sentido, então, quando ele diz, não é muito difícil, está muito perto, ele está certo. Eles não têm desculpa. E ainda, como Tom Schreiner aponta em seu comentário em Romanos 10, onde Paulo cita essa passagem, você deve se dar conta de que Moisés já disse que eles não irão manter essa aliança. Mesmo que ele diga que isso é algo que se possa fazer, você não tem desculpa se não fizer. O fato é que eles não querem fazer. Ele já disse isso. E, portanto, Paulo está absolutamente correto na interpretação do que Moisés diz aqui, quando diz, o que lhes estou ordenando hoje não é difícil cumprir, está bem perto de vocês, está em sua boca e no seu coração. E é claro, como você sabe, em Romanos capítulo 10, isso é o que Paulo diz, Cristo é o fim da lei para a justificação de todo o que crê. Sobre a justificação que provém da fé, Moisés diz, não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Isso é para trazer a Cristo, ou quem descerá ao abismo. Isso é para trazer a Cristo dentre os mortos. Mas o que ele diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e no seu coração. Isto é a palavra de fé que proclamamos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e que crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tom Schreiner diz que Paulo está completamente certo em dizer que, no final, a única palavra que não vai esmagar você, que não é difícil demais fazer, e a única palavra que você não precisa atravessar o mar para alcançar, pois Jesus já fez isso. Não tente ganhar a sua salvação, isso é, trazer Cristo do abismo. Tentar trazer Jesus, é impossível tentar levar Jesus de volta ao céu, ele veio do céu para te salvar, ele subiu do abismo para te salvar. Se você tentar salvar a si mesmo, é o mesmo que dizer a Jesus que o que ele fez não importa. Somente o Evangelho
é a palavra que não é difícil demais. Só o Evangelho não vai te esmagar. Qualquer outra palavra irá. Portanto, o que Moisés está dizendo aqui é: um dia o Evangelho irá avante. Eu vou parar agora, pois temos muito mais. Há mais uma bênção que eu posso dizer. Eu tenho mais uma coisa a dizer. As bênçãos e as maldições apontam em direção ao céu e ao inferno. Sem dúvida, não é? Mas, sabe de uma coisa? Eles não são paralelos. Se você for para o inferno, a culpa é sua. Você merecia. Isso é muito claro aqui. Porém, se você receber as bênçãos de Deus, não há como merecê-las. De jeito nenhum. Isso foi conquistado para você. Foi dado a você. E jamais nós devemos dar a impressão de que alguém merece o inferno ou que merece o céu. O inferno é merecido, o céu não. Fica muito, muito claro aqui. É possível ver isso da maneira como bênçãos e maldições são abordadas. O Evangelho da Prosperidade diz que são iguais. Se você fizer isso, 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 você está abençoado. Se você fizer isso, 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 você será amaldiçoado. Crosswhite, em seu comentário de Deuteronômio, diz: olha, se você agir mal, você merece a maldição. Mas se você proceder bem, só assim se apropria da bênção que não merece. É simplesmente uma forma de você se apropriar da bênção de Jesus Cristo que está à sua disposição. A diferença é muito clara no livro de Deuteronômio e deve ser mantida quando pensamos no porvir e em toda a nossa pregação. Vamos terminar em oração. Pai nosso, te agradecemos pelo seu Filho, Jesus Cristo. Foi separado por nossa causa. Agradecemos que ele sofreu a maldição. Agradecemos que maldito todo o que for pendurado no madeiro, e Jesus levou a maldição para que as bênçãos que ele adquiriu possam ser aplicadas a nós. Rogamos, Senhor, que nos ajude a saber como levar essas verdades às pessoas, ao ministrá-las, ao pregá-las, ao evangelizarmos, ao conduzirmos estudos da Bíblia. Suplicamos isso, pois investimos tempo juntos aqui essa semana, estaremos mais preparados para sermos bons ministros da Tua Palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.